Olá, seja muito bem-vinda ao Wikiwoman, o universo da medicina integrativa para mulheres. Eu sou a Vânia, enfermeira integrativa, e convido-te a juntar-te a mim nesta jornada de empoderamento e saúde, onde a ciência e a compaixão se encontram. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Wikiwoman. Neste episódio, eu venho falar-te como é que tu podes superar e ultrapassar esta vontade intensa de comer doces, especialmente nesta fase festiva do Natal e do Ano Novo. Como tu já deves ter percebido, nesta fase é mesmo difícil resistir à tentação de comer doces. Vão haver excessos, vão haver exageros e esta vontade de comer doces pode até mesmo intensificar-se. Se provavelmente tu já tens esta vontade de comer doces, nesta fase, muito provavelmente vais sentir mais essa vontade. E porquê? Primeiro porque em qualquer sítio que tu vás, tu vais ter doces já à exposição. E hoje em dia, a forma como os doces são publicitados estão feitos mesmo para nós os comprarmos, para nós os consumirmos. E isto vai desde o cheiro que eles têm, das embalagens atrativas com cores, com letras, que fazem com que nós nos sintamos mais atraídos por eles, as texturas também, o próprio sabor do alimento. Hoje em dia, a forma como os alimentos são feitos e publicitados podem mesmo gerar esta nossa vontade de comer, não é? Porque todos os sítios que nós vamos, até provavelmente estamos numa paragem de autocarro e vemos a publicidade de um alimento natalício tradicional que nos causa a vontade de o comer. Depois, para além disso, são os eventos sociais, não é? Desde os jantares de Natal em família, colegas de trabalho, entre amigos, em que realmente é difícil nós dizermos que não àquele docinho. E porquê? Porque culturalmente e de uma forma muito inconsciente, os doces acabam por ser algo que está relacionado com celebração, união, amor. Então é muito difícil nós pormos barreiras nestas situações. Outro dos fatores é a nível biológico, em que nós sabemos que quando nós estamos com altos níveis de stress, por exemplo, o nosso corpo vai nos pedir uma forma de nós obtermos energia de forma muito rápida. Isto pode ser, por exemplo, através do consumo de alimentos com açúcar, que vão fazer com que nós tenhamos esse pico de energia, que nós tenhamos esse boost de energia. Claro que isto vai acontecer de uma forma temporária, mas a verdade é que resulta, é que nós vamos realmente procurar esses alimentos para ter essa energia extra. E quando nós realmente consumimos esses alimentos, o que acontece é que existe uma parte do nosso cérebro em que é ativada, que é a parte do nosso prazer quando estamos a comer essa comida, e há realmente a ativação do sistema de recompensa a nível cerebral. Ou seja, há uma libertação de neurotransmissores, neste caso de dopamina, que é uma hormona de bem-estar, que faz com que haja este prazer temporário no consumo de alimentos com açúcar, por exemplo. Portanto, já estás a ver que existem inúmeros fatores que podem estar na base daquilo que são os teus desejos alimentares por açúcar. E vai desde a tua biologia até o teu ambiente social, até mesmo aquilo que são, por exemplo, deficiências nutricionais que possas ter. Por exemplo, se tiveres uma alimentação pobre em proteína ou fibra, também podes encadear uma maior vontade de comeres estes alimentos. Pode ser até mesmo uma alteração a nível intestinal do teu microbioma. Pode ser também desidratação, se não estiveres a beber água suficiente. Podes muitas vezes confundir a sensação de sede, com fome física, acabando por comer. Pode ser também um hábito muito enraizado em ti, porque, por exemplo, desde pequeninos, que a forma como nós somos educados pode afetar muito aquilo que são os nossos comportamentos alimentares. Imagina, se tu tiveste uma educação em que desde pequeninos te era dado um doce como uma recompensa, como o facto de tu fazeres algo bem, claro que hoje em dia, muito provavelmente, este comportamento alimentar de comer doces
pode estar relacionado com isso. E claro que é muito difícil tu quebrares este padrão, hum, que está tão enraizado, está tão inconsciente em ti, e só será possível tu ultrapassares isso quando realmente tomares consciência de que ele existe e começando a tomar os primeiros passos para quebrar este comportamento alimentar, para conseguires adotar um comportamento alimentar mais saudável. Para além disso, pode também ter muito a ver com aquilo que é o teu desequilíbrio hormonal, ou seja, se existe algum desequilíbrio que está por trás, por exemplo, se estás com falta de sono, se tu não estás a dormir o suficiente, será que isso está a afetar a tua saúde hormonal? Ou seja, existem inúmeros fatores que podem estar por trás destes desejos alimentares. E claro que, se isto tudo já está a acontecer, se nós estamos a adicionar, a época natalícia, com estes eventos, com uma fase de maior stress, como é óbvio, isto vai estar mais acentuado e tu não vais realmente ficar imune a isto, muito provavelmente vais sofrer com isto. E um dos factos mesmo, quando nós consumimos o açúcar, que acaba por ser um hidrato de carbono simples, ou seja, é um hidrato de carbono que nos dá energia por uma fase de tempo muito curta, ou seja, é rapidamente digerido e absorvido, o que vai fazer com que, se tu realmente estiveres sempre a comer estes hidratos de carbono simples, tu vais ter os picos de glicemia no teu sangue. Ou seja, tu vais estar sempre com esta sensação de fome, de falta de energia, vais comer para aumentar a tua energia e dali a pouquinho tempo vais estar outra vez com fome, com essa vontade de comer ainda mais este tipo de alimentos mais doces. Vais acabar por comer e vais estar sempre neste ciclo vicioso e aditivo que é o consumo de alimentos ricos em açúcar. Porquê? Porque vais estar sempre com fome, cansada e com vontade sempre de comer mais estes alimentos para maior energia, para te sentires com melhor bem-estar. Mas, como é óbvio, tu já deves ter percebido que isto só tem consequências negativas para a tua saúde. Desde, por exemplo, podes aumentar o peso, pode afetar a qualidade do teu sono, pode, por exemplo, aumentar os teus níveis, de stress, podes ficar mais com a sensação de culpa por aquilo que estás a comer e o facto de não estás a conseguir, controlar isto e ter uma alimentação mais equilibrada, e até mesmo a longo prazo pode causar problemas, por exemplo, como a resistência à insulina, especificamente em mulheres com ovários poliquísticos, em que isto já é um problema, não é? Porque os ovários poliquísticos está muito relacionado com uma doença metabólica, no fundo, em que existe esta resistência à insulina. Então é muito importante tu perceberes que a longo prazo isto pode ter consequências na tua saúde, para além de que os estudos também nos mostram que o longo prazo do consumo de açúcar pode mesmo até provocar de deficiências nutricionais, desequilíbrios a nível intestinal e também até cancro em casos muito extremos. Então, o que é que tu podes fazer nesta época festiva para controlar estes desejos alimentares por açúcar? Então, podes começar por ter a certeza que no teu prato tens sempre um prato equilibrado, ou seja, ter sempre uma fonte de proteína. E aqui estou a falar, por exemplo, carne, peixe, leguminosas, no caso de seres vegetariana ou vegana. E daqui pode ser, por exemplo, frango do campo, salmão selvagem, pode até mesmo ser o bacalhau, e depois ter sempre uma fonte de gordura mais saudável, que pode ser tanto no peixe, como pode ser, por exemplo, até um bocadinho de azeite, e depois hidratos de carbono mais complexos, ou seja, hidratos de carbono de absorção mais lenta, para te promover uma maior saciedade e também para que sejam digeridos de uma forma mais lenta. E aqui estou a falar, por exemplo, se calhar em vez da batata branca preferires uma batata doce, pode ser o arroz integral, pode ser, por exemplo, a aveia, a quinoa, o trigo sarraceno. Ou seja, antes de tu ires para esses eventos sociais em que sabes que vai haver exageros,
Podes, por exemplo, imagina, se tu sabes que vais ter aquele jantar, se calhar tentar entre o pequeno almoço e o almoço, teres estas refeições mais equilibradas e até mesmo os snacks, se tens necessidade disso, para que quando chegar a hora do jantar, tu não sintas com tanta fome e estejas mais saciada. O que vai fazer com que tu não tenhas tanta vontade por comer estes doces, estes alimentos extra em exagero. O ponto número dois é tu manteres-te hidratada. Porquê? Porque tu, ao manteres-te hidratada, ao beberes pelo menos 2 litros de água por dia, isto vai fazer com que tu não sintas tanta fome, vai-te dar mais saciedade, vai ajudar-te com a tua digestão e também vai fazer com que tu libertes toxinas do teu corpo. Ou seja, se tu tens andado a fazer mais exageros, então é importante tu teres a certeza que bebes para limpar o teu organismo e suportar o teu organismo neste processo de eliminação de toxinas, neste caso o açúcar, por exemplo. Depois, o outro ponto é tu comeres de forma consciente e de forma mindful. Ou seja, como é que isto se aplica na prática? É tu, na verdade, estás muito consciente do que é que está a acontecer em ti. Ou seja, se tens a vontade de comer aquele doce específico, é tu te questionares: isto é mesmo uma fome física ou é uma fome emocional? O que é que me está a levar a comer este alimento? O que é que aconteceu para eu ter esta vontade de comer este alimento? Porque muitas vezes vais-te a perceber que isto está relacionado com uma situação de stress que te aconteceu anteriormente. Por exemplo, alguém discutiu contigo ou alguma coisa que te aconteceu e que vai fazer com que tu vás ter esta necessidade emocional de comer para trazer este conforto para ti, para trazer este prazer para ti. Então, é muito importante que tu, durante esta fase, podes até ter um caderninho, ires apontando estas questões. Porquê? Porque tu, ao tomares consciência daquilo que são os teus comportamentos alimentares e de que forma estes comportamentos alimentares são desencadeados, vai fazer com que tu começas a perceber qual é o teu padrão. E ao tomares consciência deste padrão, tu aí vais conseguir ter maior controlo sobre como mudar este comportamento alimentar que provavelmente já está muito enraizado em ti. Outro ponto é tu movimentares-te. Aproveita esta época festiva, com a tua família, com os teus amigos, para te movimentares. E daí estou a falar, por exemplo, dançares, o dares uma caminhada depois do almoço de Natal, pode ser até na natureza, para realmente desgastares este aporte calórico, e também te sentires melhor depois de teres consumido estes alimentos, porque muito provavelmente depois destas refeições tu vais sentir mais cansada, e então é muito importante tu fazeres este desgaste de energia. Depois, o outro ponto é tu tens a certeza que dormes o suficiente, nestes dias de festa. Porquê? Porque nós sabemos que o nosso sono é extremamente importante para aquilo que é a nossa reparação hormonal e para o nosso equilíbrio hormonal. Então, garantis que pelo menos dormes 7, 8 horas de sono por noite é extremamente importante para trazer este maior equilíbrio para ti e para a tua vida e para estes dias de maior cansaço. Então, eu espero mesmo que estas dicas sejam importantes nesta época festiva. Porque, apesar de ser uma época em que realmente existe maior compaixão, em que nós sentimos mais a necessidade de partilhar com o outro, nós muitas vezes não nos apercebemos do quanto é estressante ultrapassar esta fase do ano. Porque são muitos os fatores que fazem com que nós nos ficamos mais estressados nesta fase do ano. Ou é porque temos que viajar de um lado para o outro, ou é porque temos de comprar as prendas, ou é porque temos que conciliar o trabalho com estas festas. Porque nós vamos ter provavelmente uma agenda mais ocupada. Então, se calhar não te apercebes bem disto que está a acontecer na tua vida, mas a verdade é que é uma fase de maior stress. E se é uma fase de maior stress, tu muito provavelmente vais estar mais vulnerável, a este consumo extra de alimentos com açúcar. Então, fica muito, muito atenta e já sabes, vai anotando aquilo que vai acontecendo.
Aproveita este Natal com equilíbrio, sem restrição, porque a verdade é que quando existe restrição é quando nós vamos descompensar mais. Então a palavra aqui para este Natal não é todo restrição e culpa, mas sim tu encontrares o equilíbrio certo para ti. É tu perceberes que tu podes comer um bocadinho de tudo com os teus limites para que tu realmente te sintas bem com as escolhas que fazes. Claro que nem sempre vais ter esses limites bem construídos, mas também é tu estás em paz com as escolhas que tu fazes, é tu preferires aqueles alimentos que realmente gostas mais, dás prioridade a esses e se calhar aqueles que gostas menos. Pôres de lado. Se tu desejares, tu podes cozinhar os teus alimentos de Natal com opções mais naturais, de açúcar, por exemplo, em vez de preferires o açúcar branco ou as farinhas brancas, podes preferir, por exemplo, uma farinha integral, de arroz integral, de trigo sarraceno. O açúcar, em vez de ser o açúcar branco, podes preferir um açúcar integral, de cana ou de merara, por exemplo, ou açúcar mascavado. Podes pôr o açúcar de coco, tâmaras, usar o mel, ou até mesmo usares a fruta, por exemplo, um puré de maçã para adoçar aquilo que é os teus doces. Mas isto não é realista para toda a gente, não é? Tem que deixar esta ressalva de que muitas vezes tu vais querer é preferir comer os alimentos tal e qual eles são, da forma tradicional, com todo o açúcar que eles têm e que são maravilhosos, não é? E está tudo ok com isso. Então, é tu perceberes que é possível tu fazeres estes doces de uma forma mais saudável para ti, mas se tu não queres e se tu não gostas dessa versão mais saudável, está tudo ok tu teres a versão tradicional, a versão real destes alimentos. E o mais importante é que tu percebas que se tu estiveres a consumir esse alimento em paz, tu muito provavelmente não vais sentir essa culpa depois, vais estar tranquila com as tuas escolhas. Aqui o que estamos a falar não é de restringir o açúcar, não é de eliminar, mas sim é de encontrares o equilíbrio certo para ti e tu encontrares paz naquilo que são as tuas escolhas neste Natal. Por isso, eu desejo-te um ótimo Natal, que tu realmente usufruas destes momentos em família, em que o teu foco não é retirar, restringir a comida, mas sim em que tu possas mesmo aproveitar estes momentos em família, em união, com muito amor, com muita partilha. E acima de tudo que estejas bem serena e tranquila. Por isso, estamos mesmo no final deste episódio e só te posso agradecer por me acompanhares desse lado, por estares aqui a ouvir-me. E se tu gostaste deste episódio, eu peço-te que ponhas uma avaliação de 5 estrelas aqui embaixo no Spotify. Se me estás a ouvir no YouTube, põe um like para realmente aumentar aqui o key do nosso podcast. Por isso, um grande beijinho e encontramos no Ano Novo.